Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir uma passagem que para mim é muito obscura lá do Novo Testamento. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, tem um versículo muito esquisito. Falando lá da morte e da ressurreição de Jesus, a certa altura o evangelista diz que o sepulcro de muitos santos se abriram. E depois da ressurreição de Cristo, esses santos entraram na cidade santa, né? Ressuscitaram. Por que isso aconteceu? O que foi que aconteceu? Para que foi que aconteceu? O que aconteceu com estas pessoas? Elas ficaram em Jerusalém e morreram de novo? Ou elas já tinham o corpo glorificado e foram para o céu? Onde elas estão? E principalmente, qual é a finalidade desse trecho para nós, eu e você? Sabemos, e temos dito isso reiteradas vezes aqui no Vejam Só, que nenhum trecho das Escrituras está lá para nos entreter ou matar a nossa curiosidade ou ocupar volume nas Escrituras. Não. Tudo que está escrito para ensino nosso. A própria Bíblia diz isso. Diz também que as Escrituras foram produzidas pelo Espírito Santo para me habilitar e habilitar a você como bons despenseiros da causa do reino. Pessoas cada vez melhores em todos os aspectos e não apenas como evangelistas ou pregadores do reino. Então, qual a contribuição para a minha e para a sua vida devocional, espiritual e social que esse trecho traz? É bom a gente se debruçar sobre ele, faz parte da Bíblia, está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, tem a ver com a ressurreição dos mortos, tem a ver com a ressurreição de Jesus e tem a ver com a minha e a sua vida diante do Senhor. Vamos estudar esse trecho? Está no ar? O Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E eu tenho certeza que você quer saber quem são os convidados que vão tentar explicar esse texto que para mim não tem explicação. O primeiro especialista de hoje é o pastor Jonatas Rodrigues, ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Seja bem-vindo, pastor Jonatas, mais uma vez ao Vejam Só. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Herbert. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite de bênção e eu tenho certeza que as pessoas serão esclarecidas de acordo com a palavra de Deus. Amém. Onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus, pastor? A nossa sede internacional fica na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo. E também temos diversas filiais espalhadas pela Zona Leste, Sul, Norte de São Paulo, interiores, né, e também em outros países. E Deus tem abençoado a obra e Deus tem dado o crescimento. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui. Do outro lado, voltando ao programa, o pastor Vânios Dias, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, pastor Vânios, tudo bem? Tudo bem, pastor. Boa tarde, boa noite, pastor Jonatas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo o convite e esperamos que o debate hoje possa enriquecer os irmãos também que estão em casa para nos assistir. É verdade. A igreja que o senhor pastoreia fica onde? Eu sou capelão de uma escola, na verdade, não pastoreio igreja, né? Eu cuido de capelania escolar. E a escola que eu trabalho é a Escola Instituto Educacional Alvorada Plus, que fica na zona sul de São Paulo, e perto do terminal de ônibus do Campo Limpo. Muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos ver detalhes da passagem tão estranha, né? Com certeza o Zeca vai explorá-la e nós vamos compreendê-la. Vejam só. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse misterioso evento gera ainda hoje muitas dificuldades para os estudiosos bíblicos. Afinal de contas, o que aconteceu com essas pessoas, esses santos? Eles ressuscitaram com o corpo glorificado? Ou morreram novamente?
qual o desfecho dessa história? A primeira informação que temos, quer dizer, na verdade, não temos, é quem eram esses santos. A Bíblia não deixa nenhuma pista sobre eles, mas temos alguns detalhes que podemos observar no texto que lemos. Primeiro, essa foi uma ressurreição real, não apenas uma aparição de cadáveres. Essas pessoas voltaram à vida. Eles não eram mortos-vivos, fantasmas ou zumbis. Segundo, ela ocorreu no exato momento da morte de Cristo e, juntamente com outros sinais, apontava para a significação dessa morte, ou seja, a ressurreição desses santos tinha um propósito. Terceiro, de acordo com a construção do texto, podemos deduzir que eles ressuscitaram e deixaram seus túmulos no momento da morte de Cristo. Porém, apenas 3 dias depois, junto com a ressurreição de Cristo, eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Seria pouco provável imaginar que eles ressuscitaram e ficaram dentro dos túmulos, para sair só depois de 3 dias, como alguns sugerem. Mas, de fato, essa possibilidade também existe. Em quarto lugar, aparece então a nossa dúvida de hoje. Esses santos voltaram a morrer? Ou já com seu corpo glorificado, foram tomados por Deus sem experimentar a morte novamente? É claro que temos 2 correntes muito fortes nessa dúvida. Existem aqueles que afirmam que esses santos, assim como outros que experimentaram esse tipo de milagre relatado na Bíblia, voltaram a morrer. O fato desses santos terem ressuscitado antes de Jesus exclui automaticamente que tenham ressuscitado em ressurreição de vida eterna. É impossível que esses santos tenham experimentado uma ressurreição corporal, como a de Cristo, e como a que experimentarão os mortos no Senhor na sua próxima vinda. Por outro lado, temos aqueles que dizem que esta foi uma ressurreição para a vida eterna. Eles foram para a glória com o seu Senhor, como esplêndidos troféus da sua vitória sobre a morte. Pode-se dizer que indicam o sentido da morte de Cristo para os filhos de Deus, uma gloriosa ressurreição para uma vida que jamais será seguida pela morte. Já falamos demais, né? Bom, vamos agora ouvir nossos convidados. Afinal de contas, eles que irão responder a nossa pergunta de hoje. O Vejam Só está começando. Vamos falar muito de morte e de ressurreição e de vida. Enquanto existe vida, você precisa cuidar da sua saúde. Não há maneira mais eficiente de se prevenir de 40 tipos de doenças do que usando sistematicamente um bom ômega 3. O que eu recomendo para você é o ômega 3 da Fontale, porque é o que tem o maior índice de EPA e DHA. O ômega 3, que não é produto humano, é criação de Deus, ele está relacionado principalmente à saúde cardiovascular. E ele também ajuda a prevenir o AVC, né, o derrame. Ele é indicado contra artrite, artrose, osteoporose. Ele fortalece o sistema imunológico, reduz a taxa do diabetes, do colesterol, dos triglicerídeos. Ajuda também no controle da pressão arterial. Ajuda nos sintomas da menopausa. Diminui o estresse e, além de tudo isso, é um excelente anti-inflamatório totalmente natural e sem contraindicação. Pega o telefone e liga lá na Fontale, então. Deixa ele tocar 2 vezes, pronto. O número do seu telefone já está registrado na Fontale e aí um consultor de saúde vai retornar a ligação para você. 0800 294 5000. 0800 294 5000. Lembrando que os produtos Fontale são credenciados e aprovados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Essa empresa não é aventureira, ela está há mais de 10 anos no mercado, contribuindo para que a qualidade de vida chegue até você por meio dos produtos que ela veicula. Afinal de contas, para a Fontale, a sua saúde é o seu maior patrimônio. Tem promoção para aquelas 100 primeiras pessoas que ligarem agora adquirindo o tratamento família, mas tem que ligar agora, tá bom? Pega o telefone e liga lá. O primeiro brinde que você pode ganhar é o Carticálcio.
ele ajuda a fortalecer os ossos e combate aquelas dores que incomodam tanto, as dores da coluna, as dores das pernas, né? Se você preferir, tem o Polislim. Ele gera calor, queima gordura localizada, ajuda a diminuir a fome. É possível perder até 7 quilos por mês, dependendo do organismo. 0800 294 5000. Se você for aposentado, pensionista ou tiver mais de 60 anos, tem desconto especial. No cartão de crédito, ganha 50% de desconto. No boleto bancário, você pode parcelar em até 6 vezes. Ligação e frete gratuitos para todo o Brasil. Ligue, peça o seu kit agora. 0800 294 5000. Fontalha, fonte de vida e muito mais saúde para você. Para tratar desse assunto, temos mais uma vez aqui o pastor Jonatas, que é autor, né, pelo menos de 2 livros. Esse aqui é um que sempre desperta muita curiosidade, né? O livro secreto, Código Secreto de Enoque. O senhor usou o livro apócrifo de Enoque para fazer o livro? Não? Apenas as Escrituras. Só a Bíblia. E o outro livro do pastor Jonathan é uma coletânea de meditações, né? Está aqui, A Vida Abundante. Tá bom. Parabéns pelo trabalho, pastor Jonathan. Obrigado. Agora, hoje, o seu trabalho é complicado. Como é que o senhor explica esse texto que o Zeca acabou de mostrar para nós? O que aconteceu naquele dia ou naqueles dias? Reverendo Heber, conforme as Escrituras Sagradas nos relatam, aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 52 em diante, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, os quais, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A questão aqui é crucial, eu entendo que é etimológica. Por exemplo, como nós vemos aqui a palavra dizer ressuscitados, né? Eles foram ressuscitados. Essa palavra, ela do latim ressurgo, ela significa que a pessoa torna a sua vida anterior. E quando nós vemos que propositalmente aqui a palavra de Deus deixa bem claro, os quais saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, a ressurreição de quem? De Cristo. Cristo, ele passou pela ressurreição. A palavra de Deus diz claramente que ele é o primogênito dos mortos, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, e também ele é a primícia dos que dormem, lá em 1 Coríntios 15 e 20, e também a Sagrada Escritura nos ensina que, mas a cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, 23. Então, de acordo com a palavra, Cristo, ele passou pela ressurreição. Então, ele é a primícia. Então, a primeira ressurreição inicia com Cristo, e nós vemos que esses santos que foram ressuscitados, eles foram à semelhança de Lázaro, como muitos outros homens de Deus que passaram por essa experiência. Até atualmente pode acontecer isso, né? Um milagre extraordinário que ocorreu naquele momento em que Cristo ali, ele entrega a sua vida por amor de toda a humanidade, e houve ali um grande mover, uma grande manifestação da natureza. A Bíblia fala claramente que o sol escureceu, a terra tremeu, as rochas fenderam-se. Então, esses irmãos que foram ressuscitados, eles foram o quê? Eles foram para a cidade de Jerusalém, a cidade santa. Então, eles voltaram às suas vidas. Até aí, o que nós podemos entender das Escrituras. A partir daí, se nós especularmos, é possível trazer especulação, mas não com a base bíblica. A gente já vai fugir daquilo que está relatado aqui. Então, temos uma limitação, como lá em Deuteronômio 29, 29, está escrito, né, que as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e as encobertas a Deus apenas. Então, não existe nenhum relato de que eles foram trasladados, foram ao céu. Não existe esse relato na palavra de Deus. Para o senhor, eles morreram? Sim, morreram depois, naturalmente. Até porque a ressurreição, eu entendo, é um privilégio. Primeiro foi Cristo, as primícias, e a palavra de Deus é clara. Cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Então, para mim está muito claro isso aí. Só quando ele voltar que essas pessoas vão ressuscitar. Exatamente. Haverá a ressurreição, porque a ressurreição é diferente do caso dos ressuscitados. A ressurreição, ela dá uma nova vida, você começa uma nova vida. É corpo glorificado, vida totalmente modificada, não vai mais viver nesse plano terreno. Tá bom. Essa foi a explicação do pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Vamos ouvir agora a fala do pastor Vânios Dias. Ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o senhor, como é que explica esse texto? Bom, nós pensamos ligeiramente diferente do pastor, né, Jonatas. Nós entendemos que também houve a ressurreição ali deles, os seus corpos foram ressuscitados, mas nós adotamos também uma interpretação que é possível, que não é nossa exclusivamente adventista, mas vários comentadores concordam, que a ressurreição deles pode ter se dado depois, não no momento exato da morte de Cristo, mas após a ressurreição de Jesus, eles podem ter ressuscitado neste momento. E a partir, então, desse momento, ressuscitando junto com Cristo, então eles têm condições de serem as primícias que Cristo vai apresentar a Deus no momento em que ele vai voltar ao céu para apresentar o seu sacrifício a Deus, a exemplo do que acontecia em Levítico 23, quando era apresentado ali a festa das primícias e era levado, então, aquele primeiro molho de oferta, que era o símbolo da oferta maior, da colheita maior que viria. Então, nós queremos que eles cumprem esse requisito, eles cumprem essa profecia, portanto, é bem possível, acreditamos, bem provavelmente, que eles ressuscitaram, foram glorificados, foram para o céu e foram glorificados com Cristo. Mas eles foram para o céu quando? Quando Cristo foi, no mesmo momento que Cristo foi. A Escritura diz que Jesus, logo depois, na manhã da ressurreição, ele encontra com Maria, certo? E Maria diz, não me detenha, porque eu ainda não fui ao Pai. Logo depois, ele se encontra com os discípulos, e aí os discípulos, inclusive, já tocam nele, ele mostra as feridas, então entendemos que ele já foi ao Pai. Então, nós podemos acreditar que talvez neste momento ele tenha ido com esses santos e levado eles ao céu, apresentado eles a Deus, e aí Jesus voltou e talvez eles ficaram lá, não sabemos. Perfeito. Esse foi o pastor Vânios Dias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e agora é sua vez de responder a pergunta que está lá no facebook.com/programa Vejam Só. Segundo Mateus 27:32, os mortos que ressuscitaram o fizeram com o corpo já glorificado? As respostas são sim ou não, né? Outra maneira de fazer essa mesma pergunta é: as pessoas que ressuscitaram, segundo esse texto de Mateus 27, já foram para o céu ou tornaram a morrer? É a mesma coisa. Se já foram para o céu, estão com o corpo glorificado. Se não foram para o céu, é porque morreram de novo. Igual Lázaro, a filha de Jairo, né? E todas as pessoas, o Eutico, que foi ressuscitado pelo apóstolo Paulo, né? A Dorcas, que foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro. Pessoas que voltaram a morrer depois, né? Aí fica meio estranho, né? Porque ressuscitar você vai morrer de novo, né? Sei lá. Vote na enquete e aproveite e anote o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819, telefona amanhã no horário comercial. Não adianta ligar agora, não tem ninguém, né? Mas amanhã você conversa com o pessoal da secretaria, tá bom? Tem uma infinidade de cursos na grade para você, principalmente na unidade central, que é da Praça da Sé, aliás, em frente à Igreja Maravilhas de Jesus, né? Vocês são vizinhos. E tem curso de gestão eclesiástica, curso de canto, curso para quem quer tocar instrumento, curso para quem quer dirigir louvor, a parte teológica. Aliás, falando em teologia, tem vários cursos novos. Por exemplo, tem muita gente que quer compreender a história do período da Reforma, a história da igreja, o período da Reforma. Por causa do aniversário de 500 anos que acabamos de celebrar, tem um curso de um semestre. Um semestre. Você vai fazer só história da igreja focada nesse tempo. Tem curso de escatologia, quer dizer, teologia sistemática, mas focado só na escatologia. Tem curso bíblico, esse está em todas as filiais. Tem um monte de curso novo lá e fora os antigos. Então você liga amanhã e se informa. 0 operadora 11 3115 0819. Nós vamos para o intervalo, voltamos já
com a continuação do Vejam Só. Eita, esse é o momento bacana do programa, é quando a gente confere as fotos ou vídeos do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Não perca mais tempo, meu irmão, minha irmã, faz logo o seu vídeo para você poder concorrer ao presente que nós vamos sortear no meio do ano, a diária de um final de semana na Praia da Fortaleza, aqui no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba. Falou Ubatuba, você já entendeu, né? Não tem praia ruim, lá é tudo maravilhoso. E a pousada Praia da Fortaleza é sensacional, fica a 80 metros da praia, é praticamente pé na areia, né? E você vai ganhar, né, a diária de um final de semana para até 5 pessoas. Olha que bênção. O que você tem que fazer? A fotografia e postar no Facebook, ou então o teu vídeo e postar no Facebook. As instruções estão no Facebook do programa Vejam Só. Não perca mais tempo não, tá bom? Vamos lá. Aliás, quem for pastor ou quem quiser dar presente para o pastor da igreja, o gerente da pousada lá, ele é pastor, ele dá desconto para quem é ministro, viu? Ministro e ministra, tá? Vamos lá. Primeira foto de hoje veio lá do Maranhão, de Açailândia, no Maranhão. Nós temos a Vera Lúcia e o maridão, o Carlos Pereira. E a pergunta é, quem bateu a foto, ô Vera? Agora, eu acho que não foi seu Carlos, não. Você também não foi. Tá faltando o nome de alguém, né? O nome da pessoa que bateu a foto, tá? Vamos para Fortaleza, no Ceará. Quem assiste ao Vejam Só lá é o Bruno Menezes. Valeu, Bruno. Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência. Agora na capital paulista, com o convite para vir assistir a gravação ao vivo, Gilberto dos Santos, né, que mora aqui em São Paulo. Valeu, Giba. Grande abraço. Em Viamão, no Rio Grande do Sul, os comedores de churrasco e bebedores de chimarrão, o Luiz Carlos e a esposa Bianca. O que a Bianca está segurando, hein? Não é chimarrão não, né? Pipoca. Parece pinhão. Ai, pinhão. Quanto tempo que eu não como pinhão? Há muitos anos. Ai, que vontade. Valeu, Luiz Carlos e Bianca, boa sorte no dia do sorteio. Em Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro, nós temos o pastor Reginaldo e a filha, a Miriam, né? Pastor Reginaldo e a Miriam. Legal, valeu. 2 gerações assistindo a Vejam Só juntas. Olha que beleza, maravilha, que beleza. Deus abençoe vocês. Bom, pastor Vânios Dias, ministro da Igreja Adventista do 7º dia, o senhor sustenta a ideia, o senhor e outras pessoas, né, de que esses mortos de Mateus 27, 52 ressuscitaram com corpo glorificado. Por quê? Primeiro porque a ressurreição de Jesus ela é um acontecimento muito importante. Ela marca a vitória final, né, a garantia da vitória final sobre a morte. Então nós entendemos que não faria sentido pessoas ressuscitarem num evento tão especial como esse para testemunharem do poder de Cristo, da sua vitória, para depois voltarem a morrer e ficar por isso mesmo. Então nos parece que é muito mais aceitável que eles tenham sido elevados ao céu como troféus dessa vitória esplendorosa, né? Agora, isso, o que eu estou dizendo até agora aqui são, como eu posso dizer, é apenas subjetivo, porque nós ainda não mencionamos nenhum texto bíblico. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, alguns textos, como o texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, onde Paulo vai dizer que quando ele vai aos céus, ele leva consigo multidão de cativos, né, cativos que estavam presos pela morte, agora não estão mais. Quem seriam esses? Talvez não seriam, então, esses que foram ressuscitados? Então, nós temos pelo menos esse texto para embasar esse tipo de raciocínio. Pastor Jonatas, por que o senhor não aceita que eles tinham um corpo glorificado? Simplesmente porque a palavra de Deus não explicita isso. E eu entendo que mas nesse também momento... não nega. Sim, mas só que nós nos limitamos à palavra. E nesse momento, só Cristo, ele
vai passar pela ressurreição, e a palavra de Deus é clara aqui, 1 Coríntios 15, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, é só Jesus que até esse momento passou pela ressurreição da morte, entendeu? Não existe fundamento bíblico, né? Como o reverendo disse, o pastor disse, ele tem alguns sinais, tem muita coisa na Bíblia, a gente pode ter assim uma ideia de que possa ter acontecido um fato, mas explicitamente não há prova, não há fundamento concreto bíblico. Então, eu entendo que nós devemos nos limitar ao que a palavra de Deus nos ensina, e aqui, é claro, ressurreição, só Cristo passou por ela, porque a ressurreição, como eu disse, é corpo glorificado, nova vida, tanto é que os próprios discípulos não reconheceram Cristo de imediato, por causa da transformação que houve nele. Entendeu? Mas então, esses mortos não teriam ressuscitado depois da ressurreição de Jesus? Não, a Bíblia é clara, eles ressuscitaram antes. Antes? Foi antes. O senhor pode ler o texto? Sim, vamos lá. Foi um evento simultâneo, né? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, os quais saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Então, eles ressuscitaram antes, mas eles saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo. Então, se nós admitirmos essa possibilidade, nós estaremos entendendo então que eles passaram pela ressurreição antes de Cristo. E a palavra fala que existe uma ordem. A ordem, primeiro, Cristo das primícias, e depois, aqui em 1 Coríntios 15, 23, mas a cada um por sua ordem. Veja que a palavra de Deus deixa claro, existe uma ordem. Mas então, onde eles ficaram? Porque Jesus morreu na sexta-feira. Sim. Aliás, vamos celebrar daqui a pouquinho, né? Sim. Na sexta-feira da Paixão. Ele só ressuscita no domingo. Sim. Se esses mortos ressuscitaram na morte, quando o véu do templo rasgou, onde eles ficaram entre esse momento e a ressurreição? É o que a palavra está dizendo, ficaram nos sepulcros. Por algum, aqui não vemos o motivo, a palavra de Deus não explicita, mas é literal. Ficaram lá e só saíram depois que houve a ressurreição de Cristo. Então, mas ressuscitaram durante a crucificação, que foi quando ocorreram todos aqueles fenômenos, entendeu? Então, houve um milagre extraordinário. O poder, isso na minha visão representa o poder da vida sobre a morte. Deus estava dando um recado muito forte para o mundo espiritual, de que Jesus está vencendo a morte. Foi o primeiro a vencer a morte. Até agora Jesus foi o único a vencer a morte. Todos nós, mesmo como nós dissemos aqui, podemos. Eu conheci um irmão que ele foi morto, foi assassinado, era taxista, isso saiu no Jornal da Vila Prudente muitos anos atrás, e ele estava morto, testado de óbito e tudo mais, e por milagre ele ressuscitou, e recentemente ele morreu novamente, aos 90 e poucos anos. Então foi um milagre extraordinário que ele viveu, mas não foi uma ressurreição, ele está aguardando agora a ressurreição. Foi o quê, então? Dia. Ele foi ressuscitado. Então, ser ressuscitado não é a mesma coisa que ressurgir. Não é. Ressurreição é algo muito mais profundo, algo especial. Ressuscitado, como eu disse, vem do verbo latim, ressurgo, que significa despertar de novo, você volta para a sua vida anterior, assim como Lázaro, 4 dias depois, o corpo já estava desintegrado. Mas Jesus vai lá para provar, de fato, que era um milagre. Jesus vai 4 dias após e traz Lázaro de volta à sua vida. E Lázaro volta para a sua vida anterior. E aqui é claro, para minha visão, de que eles voltaram às suas vidas anteriores, porque eles entraram à cidade santa. Eles podiam, se a palavra revelasse assim, olha, não, eles ressurgiram e foram assuntos ao céu, foram levados ao céu, ou estiveram juntamente com Cristo, não tem nenhum relato sobre isso. Pelo contrário, a palavra de Deus é muito explícita, e eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eles implicitamente entendemos que eles voltaram às suas vidas normais. Como testemunha, é um sinal. Isso aqui, qual o objetivo? Um sinal de que o que aconteceu lá na cruz não foi em vão. Tanto é que o objetivo de Deus nesses eventos
que ocorreram foi justamente demonstrar quem era Cristo. Os soldados romanos, eles disseram na sequência, esse verdadeiramente era filho de Deus. Então, foi esse o objetivo. Pastor Vânios, o senhor entende que eles ressuscitaram quando? Eles ressuscitaram no momento da ressurreição de Jesus. Porque, olhando para o texto grego, essa é uma construção possível do texto também. Dá para você ler o texto dessa maneira. Agora, eu queria destacar o seguinte. O pastor citou na primeira fala dele, no começo, sobre a palavra ressurreição, né? A origem latina da palavra. Mas eu queria me atentar à origem grega da palavra, porque o termo original que está lá é grego, acho que seria melhor a gente recorrer a ele para tentar entender um pouco mais. O termo, ele aponta para a palavra ergueiro, que significa levantar, erguer, ele aponta inclusive para algo que estava num estado pior e passa para algo de um estado melhor, né? Então, essa ideia, ela é a ideia da ressurreição de alguém que sai da condição de um ser humano sujeito à morte para passar para uma condição de alguém que não está mais sujeito à morte, porque ele sai de uma situação ruim para uma situação melhor. Isso, o que eu estou trazendo aqui, não é uma opinião minha, são o que os léxicos de grego nos apontam, né? Então, por isso eu digo, ela é essa ideia de uma ressurreição glorificada, ela é sustentada pelo próprio texto grego, porque o texto ajuda a construir essa ideia. Então, mas o senhor entende que eles não ressuscitaram na morte de Jesus, ressuscitaram depois? Depois, porque não faz sentido eles ressuscitarem e ficarem dentro dos sepulcros fazendo o quê? Vão ficar lá esperando 3 dias no sepulcro, fica meio macabro, né? A pessoa dentro do cemitério lá esperando. Temos que lembrar também o seguinte, os cemitérios daquela época, eles nem eram tão perto da cidade assim, né? Eram mais longe e tudo mais. Então, era uma cena estranha, de lugar distante, mortos lá dentro do sepulcro, esperando alguma coisa. Fica mais parecendo um Halloween do que uma ressurreição dos justos, né? É por isso que eu acho que o Zeca, na matéria de abertura, usou o termo zumbis, né? Por que eles não podiam sair do sepulcro, pastor? A Bíblia não explica, é o que está relatando o texto claramente. A Bíblia, os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, os quais saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Então está muito claro que eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição. Não, eles saíram do sepulcro depois, mas sim. Onde é que está escrito que eles ressuscitaram antes? Não, aqui está na sequência do evento, da crucificação, a morte de Jesus. Se você ler o contexto, por isso que nós devemos analisar a palavra sempre dentro do contexto. Quando ocorreram esses fenômenos, é a mesma coisa, você fala, que momento ocorreu o terremoto? Que momento o véu do templo se rasgou? Foi uma sequência de eventos simultâneos. Nós vemos a descrição, o véu do templo se rasgou em 2, é a mesma coisa. Agora eu vou falar, não, o véu do templo se rasgou depois da ressurreição de Cristo. Não tem sentido. Pastor. Então, eu estou com um pedacinho do texto grego aqui e é curioso porque assim, o texto literalmente diz assim: e as tumbas foram abertas e os corpos dos que dormiam santos se levantaram, né? Então, o texto não tem pontuação, não tem nada, não tem vírgula, não tem nada. Então, as duas leituras são possíveis. Volto a falar, eu me apego ao fato do termo grego apontar para algo melhor, porque o final do texto conclui com isso, eles ressuscitaram para algo melhor, e o texto de Efésios capítulo 4, verso 8, que vai dizer que Jesus, quando ressuscita, leva consigo uma multidão, e é detalhe ainda que algumas bíblias, como a Almeida tradicional, traz apenas leva cativo o cativeiro, mas a Nova Versão Internacional diz que ele levou multidão de cativos. Então, quem é essa multidão de cativos que ele leva com ele depois que ele ressuscita e sobe ao céu? Eu não encontro mais ninguém para preencher esse requisito se não for esses santos que ressuscitaram aqui. Então, pastor, mas aí eles ressuscitam como nós um dia vamos ressuscitar também, já com o corpo glorificado? Esse talvez seja o ponto mais emblemático, porque no momento que eles ressuscitam, nós não sabemos se o próprio Cristo também já está glorificado, certo? Então, o que eu imagino? É o que eu imagino. Que eles ressuscitaram normais, como todo mundo ressuscitou, como Lázaro ressuscitou e outros ressuscitaram. Jesus, então, por ocasião do encontro com eles, com Jesus se encontra com eles e eles vão subir aos céus, então nesse momento eles são todos glorificados. Me faz lembrar neste momento o episódio da transfiguração, quando Jesus se encontra com Moisés e Elias ali, e Jesus também é glorificado naquele momento do encontro. Então eu acredito que o momento do encontro é o momento que eles estão glorificados. Tá. E aí então eles já estão no céu? E agora estão no céu. Eles não estão no céu, pastor?
acredito que eles estão no paraíso, eu acredito, mas no céu de Deus, não. Eles estão aguardando, na minha visão, a ressurreição da volta de Cristo, a sua vinda. Aqui, a questão dos cativos que foram levados, eu acredito que nós sabemos que existe o Sheol, né, o Hades, onde estavam ali, existia 2 compartimentos naquele lugar, que era o seio de Abraão e onde ficavam os ímpios. E Cristo vai até lá e leva essa parte, né, essa parte do seio de Abraão ao paraíso, à destra de Deus, onde fica debaixo do trono de Deus. É isso que eu entendo dessa parte que o pastor citou, o pastor Wander citou. Agora, a questão deles é complicado nós afirmarmos essa visão categoricamente dentro da palavra, que eles foram glorificados, que eles foram levados ao céu juntamente com Cristo, até porque por falta de fundamento bíblico. Eu não consigo encaixar essa versão na palavra de Deus, porque a palavra é muito explícita, como eu bato na tecla aqui, de 1 Coríntios 15, 23, mas a cada um por sua ordem, Cristo as primícias, ou seja, ele foi primeiro. Mas Cristo não foi primeiro? Sim. Então. Ele foi primeiro. E depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então a ressurreição dos servos de Cristo vai ser na vinda. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 15, claramente que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas eles não podem ser uma exceção? Não vejo essa possibilidade dentro da palavra. Não vejo. Dentro da palavra que claramente, explicitamente não existe. Eu entendo claramente que foi um milagre extraordinário que ocorreu lá naquele momento, com o objetivo, testemunho, sinal. Eles entraram lá na Cidade Santa, todos viram, puxa, realmente como foi na sequência lá. Por que vai quebrar essa sequência? Não existe o porquê. Lê lá o texto, qualquer um que lê vai ver que é uma sequência de eventos. O véu do templo se rasga, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram os sepulcros. Ou seja, isso ocorreu durante a crucificação. Então, quando eles saíram, a palavra está sendo explícita e clara, entendeu? Está muito clara. Eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Agora, a explicação... Clara não, né? Porque, não sei. Posso fazer uma colocação? A palavra aí, Cristo sendo a primícia dos que dormem, a primícia dos que ressuscitaram, nós temos que lembrar que a palavra primícia, ela nem sempre está relacionada com questão cronológica. Nesse caso específico ali, você estudar o termo, por exemplo, aparquê, que é o termo que vai falar sobre essa questão da primícia, ele não está efetivamente ou exclusivamente relacionado a algo que acontece primeiro, mas algo que é importante mais do que os outros. Então, quando a gente vê de Jesus falar que ele é a primícia, é porque ele é o mais importante, não necessariamente ele é o primeiro. Por que até? Porque nós entendemos, e já foi feito um debate aqui em outro momento com o pastor Leandro Quadros, que Moisés foi ressuscitado, certo? Então, se Moisés foi ressuscitado primeiro do que Jesus, então Moisés, entre aspas, seria a primícia. Isso é o nosso entendimento de que Moisés foi ressuscitado. Então, seria até mesmo nós dizermos o que nós já dissemos, se nós disséssemos que o Jesus, ele não é a primícia porque Moisés ressuscitou primeiro. Então, pastor, mas aí, depois a gente volta para a questão, né? Porque o tema hoje não é Moisés, mas enfim, esse entendimento de que Moisés foi ressuscitado é uma decorrência para poder explicar a transfiguração, na medida em que vários irmãos, como vocês, não creem na imortalidade da alma. Morreu. Então, como é que Moisés vai aparecer lá nos evangelhos, ao lado de Elias, se ele está morto? Então, ele tem que ter ressuscitado. É uma decorrência doutrinária, né? E aí esbarra na questão das primícias, que o pastor Elias pula aí, quer porque quer debater e tal. Um dia a gente vai ver. Agora, deixa eu ver as opiniões dos telespectadores e das telespectadoras, né? A primeira delas é do Marcos Roberto Malagolini. Acredito eu que sim. A pergunta, né, que ele está respondendo é: os mortos que ressuscitaram logo após Jesus Cristo, segundo Mateus 27:52, já tinham o corpo glorificado? Ele responde: acredito eu que sim, pois a Bíblia diz que ao homem só é permitido morrer uma única vez. Depois vem o juízo, ou seja, o julgamento. Então, Marcos, e todos os outros que foram ressuscitados na Bíblia? Tem várias ressurreições na Bíblia. Milagres.
Né? Então, mas eles voltaram a morrer. Temporários. Pelo que o irmão está falando, eles voltaram a morrer. Mas o Marcos diz que a Bíblia diz que ao homem só é permitido morrer uma única vez. Então vamos pegar a filha de Jairo, a adolescente lá. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ela voltou a morrer? Então ela está transgredindo a ordem da Bíblia. Então, mas aí, no caso, é a questão do milagre, é uma exceção, é um milagre, entendeu? Foi muito claro, a palavra de Deus é muito clara que ali ocorreu um milagre, é uma exceção. Milagre é algo que sai fora da ordem natural, não é algo natural, é algo sobrenatural, extraordinário. Então, por esse motivo que nós vemos claramente que aquilo é para a glória de Deus. Então, é diferente da questão aí, eu até entendo que esse texto se aplica mais à reencarnação. Entendeu? Que o homem, ele morre uma só vez, depois disso o juízo. Então, ele não pode ficar voltando, né? A reencarnação, ela explica que o homem retorna, né? Como se fosse uma nova pessoa, entendeu? E nesse caso, não. Houve um milagre extraordinário e é soberania divina. Deus achou por bem fazer com que essas pessoas passassem 2 vezes pela morte, tivessem essa experiência. Não se explica isso, né? Tá bom. Não tem como explicar. Eu quero ouvir depois o que o pastor Vânio pensa disso. Já voltamos com a opinião dele aqui no Vejam Só. Muito bem, este é o programa Vejam Só. E o pastor Jonatas tem um ósculo santo para mandar, muito especial. Para quem que é, pastor? Para minha vozinha, Maria, lá no Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, 95 anos, vai fazer 96, está assistindo, vejam só. Beijão, vó. No seu coração. Nova Andradina toda a é família. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Então Andradina é que é São Paulo? Tem Andradina em São Paulo, mas lá é Nova Andradina, Mato Grosso. Quantos anos ela vai fazer? 96 vai fazer. 96. E tá firme. O nome da irmã? Maria. Dona Maria, um ósculo santo nosso, né? E ela assiste ao Vejam Só? Assiste o Vejam Só, todas as vezes que estou aqui. Né? Que coragem, não. Obrigada. Tá certo, muito bom. Bom, a gente estava discutindo aqui a opinião do Marcos Roberto, que foi publicada no Facebook. Ele diz que a Bíblia fala que o homem morre só uma vez, e aí segue o juízo. Então, essas pessoas que ressuscitaram em Mateus 27 devem ter recebido o corpo glorificado para cumprir essa ordem do livro de Hebreus. Entretanto, há várias outras pessoas que ressuscitaram. Não só as que Jesus ressuscitou, mas Pedro ressuscitou Dorcas, Paulo ressuscitou Eutico, né? Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas. Aliás, Eliseu ressuscitou um depois que ele já tinha morrido. Os ossos de Eliseu. Né? Enfim, como é que ficam essas pessoas que ressuscitaram e morreram de novo à luz do texto de Hebreus, pastor? Eu imagino que o nosso amigo Marcos, né, telespectador, ele talvez está pegando o texto que não se aplica à mesma condição, porque nós estamos falando aqui de ressurreição para a glória eterna. Não é o caso daqueles que foram ressuscitados, como o senhor acabou de mencionar, Dorcas, Lázaro e outros. Eles foram ressuscitados apenas como demonstração do poder de Deus e para aquecer a fé daqueles que estavam convivendo naqueles dias com Jesus e outras situações. Eles não entram no quadro das primícias daqueles que fazem parte do quadro maior dos que vão representar de fato os que vão vencer a morte totalmente. Então é um grupo diferente. Esse é o caso de Mateus? É o caso de Mateus. Então fala um pouquinho mais dessas primícias aí, por favor. No Antigo Testamento, em Levítico capítulo 23, versos, se não me engano, 9 a 12, Deus dá uma ordem ao povo de que eles deveriam levar o molho da primeira colheita, levar a Deus aquela colheita, e quando Deus aceitasse, quando o sacerdote movesse, e é interessante entender essa ideia de que eles levam para o sacerdote representa Deus ali, então eles levam para o sacerdote, e aí o sacerdote então move diante do Senhor, e aí o Senhor aceita aquela primeira colheita, e aí aquela primeira colheita, é interessante notar que no texto vai destacar o seguinte, que ela não é a primeira no sentido apenas de ser a primeira que foi colhida, mas daquelas que foram colhidas, o ofertante escolherá as mais bonitas, as mais importantes, e vai alçar elas a Deus. Então, elas apontam para aquilo que é mais importante, aquilo que é mais bonito. Por isso que Cristo, a gente volta a falar, né, ele é a primícia no sentido de importância, não de cronologia. Feito isso, então, Deus abençoa o povo, e aí aquilo é a garantia de colheita farta. E agora, então, haverá uma farta colheita, e aí acontece, então, a festa das primícias. Vindo para o Novo Testamento, Jesus, ele morre numa sexta-feira, e bem
cumprindo ali todo o padrão do ritual com relação à oferta das primícias. Jesus morre na sexta-feira e o texto em Levítico vai dizer, no sábado, após o sábado, vai se levar então essa oferta, ou seja, vamos colocar assim, no domingo, né? Que dia Cristo ressuscita? Exatamente no domingo. E ele, como sacerdote, ele oferece a Deus as primícias. Quem são as primícias? Aqueles que ressuscitaram com ele no momento que ele também ressuscitou. Então essas pessoas, elas têm um valor de adoração. Sim. São um tributo a Deus. São tributos. É ao que Jesus está oferecendo a Deus, a oferta pelo sacrifício que foi feito, reconhecimento do trabalho feito. E aí nós vamos lembrar do texto onde a Bíblia fala que Deus olhou para ele e falou, viu o fruto do seu penoso trabalho, e aí por fim então... Isaías 53. Ok. Pastor, pela interpretação do senhor, essas pessoas não vão para o céu ainda, né? Elas voltaram a morrer. Então, qual seria a finalidade da ressurreição delas? Então, a finalidade da ressurreição, como eu havia dito, é um sinal que Deus está dando naquele momento, tanto que o objetivo, naquele momento, de todos aqueles eventos simultâneos que ocorreram, inclusive inclui esses santos ressuscitados, foi justamente demonstrar quem era Cristo e demonstrar o poder da vida sobre a morte. E Cristo, ele é o autor da vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Cristo, ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou, entendeu? Ele é a própria ressurreição. Então, ele vence a morte e ali, aquele momento, como sinal do seu poder sobre a morte, ocorre aquele milagre extraordinário e aquilo serve de sinal. Tanto é que os soldados, naquele momento, eles olham e percebem todos aqueles eventos e eles declaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, ali sela a vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o objetivo. Pastor, posso ponderar uma coisinha? Claro. Nas outras ressurreições, eu penso que o mesmo foi atingido. Mostrar o poder de Jesus sobre a morte. Porque quando ele diz para a menina, levanta, menina, tal, Lázaro, vem para fora, é também uma demonstração. Então, eu não imagino que nós precisaríamos dessa ressurreição para fazer essa demonstração. Ela já foi dada. E nós temos que lembrar que Jesus mesmo diz o seguinte, olha, que ele tem poder para recuperar a vida dele mesmo. Né? E foi isso que ocorreu. Então, nesse momento, quando ele recupera a sua vida, porque isso é não só uma manifestação de poder, mas sim de quem ele é de fato, que é o Deus eterno. Então, quando ele faz isso, ele traz consigo os que morreram, juntamente com ele, na mesma condição agora de ressuscitados, glorificados, para aí sim ficar explícito a todo o universo que o mal não se levantará uma segunda vez. Posso demonstrar um texto que eu acredito que explica esse ponto? Nós vemos que lá, naquele momento, fala, eles foram ressuscitados. Nesse momento aqui de 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 53, ele diz claramente aqui, 52 em diante, no momento em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, aí aqui traz explícito, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nós vemos que aquele texto, ele não traz, esse é o problema, ele não traz nenhuma ênfase de que eles ressuscitaram incorruptíveis. Traz a ênfase que eles foram ressuscitados, como outras pessoas foram. E nesse momento aqui nós vemos que sim, essa sim vai ser a ressurreição dos santos, que confirma que Cristo foi a primícia, e depois nós, aqueles que somos seus servos, né, de Cristo, na sua vinda. É nesse momento que esses santos, eu entendo, vão ressuscitar incorruptíveis. Tem um probleminha na sua fala. Sim. Se Jesus é a primícia, e para o senhor, primícia significa aquele que vem antes, que ressuscita primeiro, na sua fala, esses mortos ressuscitaram quando Jesus morreu. Ficaram lá no túmulo. Sim. Sei lá por quê, mas vivos. Sim, mas só que não foi uma ressurreição, eles foram ressuscitados, foi um milagre. Eles morreram de novo, É diferente. Tá. Eles ressuscitaram, eles morrem outra vez, como Lázaro, eles voltam à sua vida anterior, mas eles vão viver, voltam para a cidade. Por que vai dar essa ênfase? Eles foram para a cidade santa. É diferente. Já imaginou o susto? Sim, natural. Imagina o susto que tomaram quando Lázaro saiu de dentro do sepulcro.
Não, mas pelo menos teve um preâmbulo, né? Jesus mandou tirar a pedra, falou, o que ele vai fazer? Chamou o Lázaro, eu acredito que o Lázaro vai sair. Aí o Lázaro saiu. Agora, de repente, você tem um terremoto, né? Aí você sai na rua para ver os estragos e vê o vizinho seu que morreu. Tudo bem? Tanto é que nós não vemos nos evangelhos nenhuma ênfase a isso. Nós vemos ênfase à ressurreição de Cristo. Mas nos evangelhos, você não vê o apóstolo Paulo falar disso, você não vê Pedro falar disso, você não vê Tiago falar disso. Nenhum cita. Só Mateus. Só Mateus era apóstolo. Mas só que essa passagem, Mateus, ele não toca nesse assunto do que eles ressuscitaram. Ele não devia ter escrito o que ele escreveu. Começa daí. Se tivesse nesse texto de Mateus que eles ressuscitaram incorruptíveis, aí esse debate não haveria, né? Então, é por isso que eu estou dando ênfase. Quando a palavra de Deus ela explicita algo, a gente tem que respeitar aquilo. Porque vamos lá. É a palavra. Agora, tem uma questão aqui, pastor, então, assim, que nós estamos, o senhor está argumentando, nós estamos argumentando aqui e eu estou percebendo que talvez nós estamos tentando... Adivinhar, exato, o que aconteceu. E aí é perigoso, né? É isso que eu falo, não podemos fazer isso, temos que nos limitar ao que está escrito. Exato, mas aí temos que tomar cuidado também. Por quê? Porque o argumento do silêncio também não justifica muita coisa. Por isso que a gente está no último bloco. Então, vamos lá. Pastor Vânios, na opinião do senhor, o propósito desse texto para a nossa vida, qual é? É mostrar que Jesus, ele é o campeão, o vencedor da morte, da última morte. Que aqueles que ressuscitarem juntamente com Cristo na ressurreição final de 1 Tessalonicenses 4, eles vão vencer a morte para todo sempre, como esses que Cristo recuperou ali na sua morte agora, ele também os traz a essa mesma condição. Então, isso aí é um texto que eles nos mostra o seguinte, olha, está vendo o que aconteceu com eles? Pois é só o começo, é a primícia, tem muito mais para vir, virá muito mais pela frente. Se prepare... Como um cumprimento espiritual de Levítico. Exatamente. Se prepare porque isso é só o começo. Tem muito mais para vir por aí. Você está vendo apenas a ponta do iceberg. E para o senhor, pastor Jonas? Para mim significa a demonstração do poder da vida sobre a morte, onde Jesus demonstra, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomá-la de volta. Por isso está a diferença. Nos outros episódios, Jesus, ele ressuscitava as pessoas. Nesse momento, não. Ele volta à vida, porque ele entregou a vida e ele a toma de volta. Como então, ele mas prometeu. O propósito da ressurreição dos santos? Dos santos foi trazer um sinal. Justamente demonstrar. Ali está muito claro o contexto. Quando eles viram todos aqueles eventos, eles declararam, os próprios soldados que haviam acabado de crucificar. Eles não viram os mortos. Porque os mortos vão aparecer só 3 dias depois. Mas só que os sinais que eles viram já demonstrou. O sinal era que Jesus é o Filho de Deus. O terremoto, e quando as trevas, os santos, com certeza, voltaram lá para a cidade, houve um alvoroço, justamente, e eles, com certeza, ligaram o evento, tanto que Mateus relata. Eles ligaram o evento, a situação do que ocorreu com Cristo. Então, de alguma forma, Mateus teve o conhecimento de que eles ressuscitaram no momento da crucificação, mas só saíram no momento. É o que está aqui. Isso é muito complicado. É o que ele escreveu. Vamos respeitar o escritor. Então, né? Mas o pastor Vânios está dizendo que em grego... Tem alguma outra versão que muda isso daí? Não me recordo. Eu estou aqui com a Nova Versão Internacional, mas as duas dizem a mesma coisa. Eu vi várias versões, são todas parecidas. Deixa eu pontuar uma coisinha, pastor. É o seguinte, nós também não estamos lendo aqui no texto lugar nenhum que o próprio Cristo foi glorificado. Não, nesse texto. Aqui não. Nesse texto. Então, não, veja. Temos na palavra. Não, temos em outros textos. Assim como temos em outros textos também que ele levou consigo os multidões cativos. Então, eu faço conexão entre os textos. Okay. É o que eu quero dizer. Uma analogia. Então, nós não podemos, só porque um texto não fala explicitamente alguma coisa, dizer que aquilo não aconteceu. Mas não podemos fazer uma interpretação extensiva também. Nós somos proibidos pela própria palavra de Deus. Sim, mas nós temos nesse caso, nós temos pelo menos as primícias de Levíticos, nós temos o cativeiro, que Paulo diz que eles vencem, e nós temos ainda, vou colocar uma pimentinha aqui no debate, que são os 24 anciãos, que ninguém sabe quem são, qual a identificação desses sujeitos, né? E que alguns comentadores também, vou falar, sempre gosto de frisar isso, porque senão parece que é coisa adventista, né? Alguns comentadores não adventistas também concordam que os 24 anciãos podem ser uma representação desse grupo também que ressuscitou com Cristo ali naquele momento. São várias. Então, assim, veja, nós temos algumas inferências, então a gente não pode descartar simplesmente porque o texto não diz.
eu penso que é perigoso também. E não nós talvez tratarmos o texto de forma um pouco, vou dizer assim, um pouco rasa. Se nós ficarmos só no texto, nós temos que, de repente, tentar encontrar outros elementos, outros momentos da passagem bíblica onde alguma coisa possa ficar um pouco mais clara. É óbvio, nós reconhecemos, não estou aqui dizendo que o texto diz o que ele não diz. Não está escrito que eles foram glorificados lá. Não está escrito, isso eu reconheço. Mas outros textos nos dão margem para pensar que eles foram. E o próprio propósito da ressurreição de Jesus neste momento, triunfando sobre Satanás, eu penso que faz muito mais sentido uma vitória definitiva desses do que morrerem novamente para celebrar o que depois. Vamos lá. O Jefferson Dias Nogueira, ele fala assim, Mateus 27:52 não deixa claro se for seguir só esse verso. Vamos ser levados a crer que o céu vai ser um lugar cheio de caveiras. Ah, credo! Oh. E que os cremados já não têm lugar entre os santos, nem no inferno, uma vez que todos seremos ressuscitados ímpios e santos, uns para o juízo, outros para a eternidade. Para mim, essa questão sobre esse verso específico não tem sentido. Então, Jefferson, mas esse debate está lançando luz. Não tinha sentido antes, mas depois de tudo que a gente ouviu aqui, já faz alguma coisa. Já há algumas luzes, né, a respeito de um texto bem obscuro. Jameson Strati. Acho que glorificado não significa corpo de luz e tal, mas um corpo totalmente regenerado sem defeitos. Sim, essa é a ideia, né? Que no caso dessa passagem, que dá uma ideia de como seremos na eternidade. Um corpo glorificado que vamos receber. É um corpo pleno, sem defeitos e perfeito, né? Então, aí eu queria fazer uma pergunta, né? Qual é o peso de um corpo perfeito? Né? Porque no passado, o corpo perfeito era mais rechonchudo. Opa! Né? Só olhar os artistas da Renascença, a obra deles, né? No presente, o corpo perfeito é esquálido. É o modelo do... E aí? Agora... João Lucas Sintra, ele diz, não, com certeza, senão veríamos essas pessoas por aí até hoje. E outra, se assim fosse realmente, o Senhor Jesus não teria sido as primícias dos que dormem. Assunto que a gente já discutiu aqui. Mateus Ogando, corpo glorificado só na ressurreição do último dia. Ele concorda com o senhor, pastor Jonas. Alexandre Flores, na Bíblia não fala nada do corpo deles, só que ressuscitaram, assim como Lázaro. O que foi feito dele depois? Morreu de novo? Mistério. Não, morreu de novo, lógico que ele morreu de novo. Morreu sim. Tem um pai da igreja, que eu não lembro quem é, ele se preocupa em pesquisar e relatar o que foi feito das pessoas que Jesus ressuscitou. No caso, Lázaro e a filha de Jairo, né? Um deles é João Crisóstomo. É o Crisóstomo, é esse mesmo. Ele vai atrás, ele investiga. As pessoas conversam com as pessoas que conheceram os ressuscitados e tal. Eles morrem outra vez, né, pastor? Sim. Mike Couto. Creio que a dúvida de muitos deva ser pelo uso da expressão Cidade Santa. Aliás, nós não falamos disso, né? Importante lembrar que Mateus apresenta o Evangelho aos judeus. Para os judeus, a Cidade Santa seria Jerusalém. Vale ressaltar que só o evangelista Mateus relata esse fato. Isso se dá pelo interesse de demonstrar a autoridade de Jesus aos fariseus que defendiam a ressurreição. Agora, quando fala Cidade Santa, a gente não pode pensar também na Jerusalém Celeste? Não tem não, margem. Porque eu imagino porque diz que eles foram vistos por muitos entraram na cidade, né? Então, e falando dos saduceus, o próprio Jesus, quando ele fala com os saduceus, quando eles vêm com aquela questão, quem vai ser o marido daquela mulher? Ela teve 7 maridos. Aí Jesus falou que no último dia em que eles ressuscitarem, né, serão como os anjos, entendeu? Então, Jesus dá a entender que essa ressurreição do corpo incorruptível, glorificado, é justamente para a sua vinda. Eu não entendo, não entendo que possa haver essa possibilidade desses santos terem sido glorificados, terem recebido corpos incorruptíveis neste momento. Por esse motivo, porque a Bíblia dá muita ênfase só na vinda do Senhor. Como eu acabei de ler, eles vão ser ressuscitados com corpos incorruptíveis, né? Aí eles foram ressuscitados, mas não dá ênfase nenhuma de corpo incorruptível. Tá bom.
O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, pastor? Eu só penso que nós poderíamos tentar entender também o seguinte, que a Bíblia, ela não esclarece tudo, né? Tem muitas coisas lá que não estão claras e para quem está nos assistindo agora, deve entender que momentos como esse são para isso também, para a gente poder tentar cavar um pouco mais fundo e enxergar talvez aquilo que nós não enxergamos ainda. Agora, tudo tem um propósito, não está escrito ali por acaso. Então, se Deus colocou isso lá, se essa informação de que eles ressuscitaram estão ali, e se eles ressuscitaram neste momento tão especial, eu penso que isso não seria necessário se não tivesse uma explicação ou um motivo muitíssimo especial. E como eu disse antes, Deus está querendo mostrar para nós que o melhor ainda está por vir. E se de repente tem alguém em casa que já passou por lutos, já passou por provas e perdas, é lembrar que esse texto é uma das garantias que nós temos de que a morte será vencida definitivamente. Amém. E com grande ênfase, com grande força, né? Pois bem, a gente conversou aqui com o pastor Vânios Dias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também com o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Quem quiser entrar em contato com esses dois irmãos, o contato deles está publicado no site, não tem mais o site. Eu choro a perda do site, viu? Mas está no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, tá? Vamos ver o resultado da enquete? Segundo Mateus, os mortos que ressuscitaram o fizeram com o corpo já glorificado? 65% disseram que não, 35% disseram que sim. Vamos lá. Muito obrigado pela presença de vocês dois, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.